Não se abandona alguém no frio. O conflito dentro dela cresceu com cada passo arrastado. O beco parecia se estreitar, como se a própria cidade estivesse prendendo a respiração à espera do próximo movimento da menina. E foi assim, cercada pela escuridão crescente, pelo som da chuva e pelas memórias que disputavam espaço na mente, que Catarina se aproximou do lugar onde encontraria Bento pela primeira vez. O momento exato em que o destino dos dois começou a se entrelaçar ainda estava por acontecer. E nada naquele bairro simples poderia prever o que aquela descoberta desencadearia. Catarina mal sentiu os primeiros passos quando decidiu se aproximar da pequena figura encolhida atrás da lixeira. A chuva engrossava rápido, transformando o chão do beco em uma poça contínua que refletia a luz amarelada do poste piscante. Quando ela se abaixou, o pacote de leite caiu ao lado, esquecidos todos os motivos que a levaram até ali. O foco dela se estreitou no menino tremendo diante dela, os dedos crispados, o rosto pálido demais. Ele tinha o olhar perdido, como se estivesse lutando para permanecer consciente, e quando tentou falar, sua voz saiu fraca e cortada. Disse apenas estar com frio, e foi nesse exato instante que Catarina percebeu a urgência da situação. Nenhuma dúvida restava. Aquele menino não sobreviveria muito mais tempo ali. Ela o ergueu com cuidado, mas mesmo assim sentiu o corpo dele pender sem força, tão leve que parecia feito de papel. O peso, porém, era emocional. A cada passo em direção ao seu prédio, Catarina sentia como se estivesse carregando uma decisão que ainda não compreendia por completo. Quando atravessou a rua e alcançou a entrada estreita do edifício, a chuva caía em torrentes, escorrendo pelos cabelos dela, colando sua roupa ao corpo. Subir os 3 andares foi um desafio que pareceu nunca terminar. A escada escorregadia, a escuridão da lâmpada estourada, o barulho de sua própria respiração acelerada. Mas nada disso importava comparado ao estado do menino, que soltava pequenos gemidos a cada balanço, como se cada degrau fosse uma batalha. Ao chegar no apartamento, empurrou a porta com o ombro, já que suas mãos estavam ocupadas. A sensação de calor comparado à rua era mínima, mas suficiente para arrancar dela um suspiro aliviado. Ela colocou o menino no sofá e correu para buscar as roupas guardadas do avô. Eram peças antigas, grossas, impregnadas do cheiro que ela sempre associava à proteção. Quando voltou, encontrou o menino com os olhos semicerrados, respirando pesado. Vestiu-o com cuidado, secando o rosto e os braços com uma toalha velha. Depois preparou um sanduíche simples de pasta de amendoim e colocou ao lado dele, torcendo para que conseguisse comer algo. Enquanto isso, a febre parecia crescer. Catarina tocava a testa dele e sentia o calor anormal que emanava da pele. Cada minuto aumentava a preocupação, mas ao mesmo tempo ela não queria fazer barulho. A mãe chegaria a qualquer momento, e Catarina já sabia que aquilo não terminaria bem. A mãe tinha um senso de realidade muito afiado, moldado pelos anos de trabalho duro e pelas dificuldades que enfrentou sozinha. Achar um menino machucado no beco não seria visto como um acaso, mas como uma ameaça. E Catarina, mesmo prevendo a reação, não conseguia se arrepender do que havia feito. O tempo passou rápido demais. Enquanto tentava baixar a febre do menino usando um pano úmido, ouviu o barulho familiar da chave entrando na porta. O coração dela disparou. Não havia mais como esconder. Sônia entrou carregando sua bolsa de trabalho e fechou a porta com uma expressão automática de cansaço, mas congelou assim que viu a cena. O sofá desalinhado, as toalhas, o menino desconhecido enrolado com as roupas do avô. O choque tomou conta de seu rosto. As palavras não vieram de imediato. Houve alguns segundos de silêncio absoluto, cortados apenas pelo barulho distante da chuva. Quando finalmente falou, a voz saiu baixa e tensa, perguntando quem era aquela criança. Catarina tentou explicar, atropelando frases, mas a expressão da mãe só ficava mais alarmada. A situação se tornou ainda mais grave quando a televisão, ligada no volume baixo, exibiu um alerta de desaparecimento. Uma foto apareceu na tela, e o mundo pareceu se contrair ao redor delas. O menino da TV era o mesmo que estava deitado no sofá. A revelação caiu sobre Sônia com a força de um trovão. Bento Costa, o herdeiro desaparecido da família bilionária para quem ela trabalhava, estava ali no apartamento minúsculo delas. A coincidência era tão absurda que parecia impossível. Catarina sentiu o estômago revirar quando a mãe a olhou com uma mistura de medo e incredulidade. Antes que qualquer uma pudesse reagir, ouviram o menino murmurar algo entre delírios de febre. Palavras desconexas, mas uma delas clara demais: Sr. Wilson. E isso foi suficiente para transformar aquela descoberta em algo ainda mais sombrio.
A tensão tomou conta do ar. O apartamento, antes silencioso e pequeno, agora parecia apertado demais para conter tantas perguntas. O que fazer? Como agir? Quem acreditar? A noite que havia começado com um gesto impulsivo de compaixão agora se transformava em um turbilhão de incertezas, e ambas sabiam que estavam entrando em um território onde qualquer passo errado poderia destruir suas vidas. A noite avançava devagar, pesada como se o tempo estivesse observando cada movimento dentro daquele pequeno apartamento. Depois da revelação na televisão, o ar parecia mais frio, embora a febre de Bento continuasse a subir. O menino respirava com dificuldade, preso em um ciclo de delírios que tornava impossível distinguir o que era lembrança, medo ou sonho. Catarina se aproximou dele com o pano úmido novamente, mas suas mãos tremiam. Não era só preocupação pela saúde do menino. Era a percepção clara de que algo muito maior estava em jogo. Bento murmurava nomes, frases fragmentadas, pedidos de desculpa que não faziam sentido. Às vezes, dizia estar escondido. Outras, pedia para não ser encontrado. E sempre voltava ao mesmo nome, Sr. Wilson. A cada repetição, Sônia empalidecia ainda mais. Ela conhecia aquele nome. Sabia que Wilson Costa era o irmão problemático de Miguel Costa, o patriarca da família. Nunca havia lidado diretamente com o homem, mas já ouvirá suficientes histórias para entender que ele era tudo o que uma família poderosa tentava esconder do mundo: impulsivo, alcoólatra, cercado de escândalos abafados e decisões irresponsáveis. O nome dele no meio daquele delírio transformava a situação em algo perigoso demais. Enquanto Bento se agitava, Catarina tentava acalmá-lo, mas a mãe puxou o braço da filha, afastando-a levemente. O gesto não foi agressivo, mas carregava um medo profundo que Catarina nunca tinha visto nela. Sônia respirou fundo e, com a voz baixa, disse o que tentava evitar desde o momento em que entrou pela porta: aquilo não poderia continuar. Não se abandona alguém no frio. O conflito dentro dela cresceu com cada passo arrastado. O beco parecia se estreitar, como se a própria cidade estivesse prendendo a respiração à espera do próximo movimento da menina. E foi assim, cercada pela escuridão crescente, pelo som da chuva e pelas memórias que disputavam espaço na mente, que Catarina se aproximou do lugar onde encontraria Bento pela primeira vez. O momento exato em que o destino dos dois começou a se entrelaçar ainda estava por acontecer. E nada naquele bairro simples poderia prever o que aquela descoberta desencadearia. Catarina mal sentiu os primeiros passos quando decidiu se aproximar da pequena figura encolhida atrás da lixeira. A chuva engrossava rápido, transformando o chão do beco em uma poça contínua que refletia a luz amarelada do poste piscante. Quando ela se abaixou, o pacote de leite caiu ao lado, esquecidos todos os motivos que a levaram até ali. O foco dela se estreitou no menino tremendo diante dela, os dedos crispados, o rosto pálido demais. Ele tinha o olhar perdido, como se estivesse lutando para permanecer consciente, e quando tentou falar, sua voz saiu fraca e cortada. Disse apenas estar com frio, e foi nesse exato instante que Catarina percebeu a urgência da situação. Nenhuma dúvida restava. Aquele menino não sobreviveria muito mais tempo ali. Ela o ergueu com cuidado, mas mesmo assim sentiu o corpo dele pender sem força, tão leve que parecia feito de papel. O peso, porém, era emocional. A cada passo em direção ao seu prédio, Catarina sentia como se estivesse carregando uma decisão que ainda não compreendia por completo. Quando atravessou a rua e alcançou a entrada estreita do edifício, a chuva caía em torrentes, escorrendo pelos cabelos dela, colando sua roupa ao corpo. Subir os 3 andares foi um desafio que pareceu nunca terminar. A escada escorregadia, a escuridão da lâmpada estourada, o barulho de sua própria respiração acelerada. Mas nada disso importava comparado ao estado do menino, que soltava pequenos gemidos a cada balanço, como se cada degrau fosse uma batalha. Ao chegar no apartamento, empurrou a porta com o ombro, já que suas mãos estavam ocupadas. A sensação de calor comparado à rua era mínima, mas suficiente para arrancar dela um suspiro aliviado. Ela colocou o menino no sofá e correu para buscar as roupas guardadas do avô. Eram peças antigas, grossas, impregnadas do cheiro que ela sempre associava à proteção. Quando voltou, encontrou o menino com os olhos semicerrados, respirando pesado. Vestiu-o com cuidado, secando o rosto e os braços com uma toalha velha. Depois preparou um sanduíche simples de pasta de amendoim e colocou ao lado dele, torcendo para que conseguisse comer algo. Enquanto isso, a febre parecia crescer. Catarina tocava a testa dele e sentia o calor anormal que emanava da pele. Cada minuto aumentava a preocupação, mas ao mesmo tempo ela não queria fazer barulho.
A mãe chegaria a qualquer momento, e Catarina já sabia que aquilo não terminaria bem. A mãe tinha um senso de realidade muito afiado, moldado pelos anos de trabalho duro e pelas dificuldades que enfrentou sozinha. Achar um menino machucado no beco não seria visto como um acaso, mas como uma ameaça. E Catarina, mesmo prevendo a reação, não conseguia se arrepender do que havia feito. O tempo passou rápido demais. Enquanto tentava baixar a febre do menino usando um pano úmido, ouviu o barulho familiar da chave entrando na porta. O coração dela disparou. Não havia mais como esconder. Sônia entrou carregando sua bolsa de trabalho e fechou a porta com uma expressão automática de cansaço, mas congelou assim que viu a cena. O sofá desalinhado, as toalhas, o menino desconhecido enrolado com as roupas do avô. O choque tomou conta de seu rosto. As palavras não vieram de imediato. Houve alguns segundos de silêncio absoluto, cortados apenas pelo barulho distante da chuva. Quando finalmente falou, a voz saiu baixa e tensa, perguntando quem era aquela criança. Catarina tentou explicar, atropelando frases, mas a expressão da mãe só ficava mais alarmada. A situação se tornou ainda mais grave quando a televisão, ligada no volume baixo, exibiu um alerta de desaparecimento. Uma foto apareceu na tela, e o mundo pareceu se contrair ao redor delas. O menino da TV era o mesmo que estava deitado no sofá. A revelação caiu sobre Sônia com a força de um trovão. Bento Costa, o herdeiro desaparecido da família bilionária para quem ela trabalhava, estava ali no apartamento minúsculo delas. A coincidência era tão absurda que parecia impossível. Catarina sentiu o estômago revirar quando a mãe a olhou com uma mistura de medo e incredulidade. Antes que qualquer uma pudesse reagir, ouviram o menino murmurar algo entre delírios de febre. Palavras desconexas, mas uma delas clara demais: Sr. Wilson. E isso foi suficiente para transformar aquela descoberta em algo ainda mais sombrio. A tensão tomou conta do ar. O apartamento, antes silencioso e pequeno, agora parecia apertado demais para conter tantas perguntas. O que fazer? Como agir? Quem acreditar? A noite que havia começado com um gesto impulsivo de compaixão agora se transformava em um turbilhão de incertezas, e ambas sabiam que estavam entrando em um território onde qualquer passo errado poderia destruir suas vidas. A noite avançava devagar, pesada como se o tempo estivesse observando cada movimento dentro daquele pequeno apartamento. Depois da revelação na televisão, o ar parecia mais frio, embora a febre de Bento continuasse a subir. O menino respirava com dificuldade, preso em um ciclo de delírios que tornava impossível distinguir o que era lembrança, medo ou sonho. Catarina se aproximou dele com o pano úmido novamente, mas suas mãos tremiam. Não era só preocupação pela saúde do menino. Era a percepção clara de que algo muito maior estava em jogo. Bento murmurava nomes, frases fragmentadas, pedidos de desculpa que não faziam sentido. Às vezes, dizia estar escondido. Outras, pedia para não ser encontrado. E sempre voltava ao mesmo nome, Sr. Wilson. A cada repetição, Sônia empalidecia ainda mais. Ela conhecia aquele nome. Sabia que Wilson Costa era o irmão problemático de Miguel Costa, o patriarca da família. Nunca havia lidado diretamente com o homem, mas já ouvirá suficientes histórias para entender que ele era tudo o que uma família poderosa tentava esconder do mundo: impulsivo, alcoólatra, cercado de escândalos abafados e decisões irresponsáveis. O nome dele no meio daquele delírio transformava a situação em algo perigoso demais. Enquanto Bento se agitava, Catarina tentava acalmá-lo, mas a mãe puxou o braço da filha, afastando-a levemente. O gesto não foi agressivo, mas carregava um medo profundo que Catarina nunca tinha visto nela. Sônia respirou fundo e, com a voz baixa, disse o que tentava evitar desde o momento em que entrou pela porta: aquilo não poderia continuar. Elas precisavam entregar o menino imediatamente. Não poderiam ser vistas com ele, não poderiam explicar o porquê de tê-lo levado para casa, e muito menos poderiam convencer alguém de que tudo não passava de uma coincidência. Para a mãe, não havia heroísmo possível para pessoas como elas. Apenas sobrevivência. Mas Catarina não conseguia aceitar aquele raciocínio tão facilmente. O menino estava machucado, febril, assustado demais para ser simplesmente deixado nas mãos de quem quer que tivesse permitido que ele desaparecesse. Entregar anonimamente parecia, à primeira vista, uma solução neutra, mas havia uma inquietação profunda dentro dela. A lembrança das histórias do avô ganhava forma novamente, especialmente a imagem da medalha guardada na caixa azul. Ele sempre dizia que justiça era uma escolha ativa, não um acaso. E que, se você tenta consertar o mundo com medo,
sempre acaba reforçando aquilo que está errado. O conflito entre mãe e filha se intensificou. A voz de Sônia ficou mais tensa, mais urgente, como quem sabe que cada segundo de indecisão aumenta o risco de serem acusadas de sequestro, cúmplices ou cúmplices involuntárias de um crime que não cometeram. Catarina escutava, mas seu olhar voltava para Bento, para a pequena mão dele segurando a manga da blusa do avô como se fosse a única coisa segura naquele lugar desconhecido. A responsabilidade que ela sentia não podia ser ignorada. Talvez fosse fruto de ingenuidade, talvez consequência direta da influência de seu avô, mas era também uma convicção verdadeira. Aquele menino precisava de alguém que acreditasse nele, mesmo que não soubesse exatamente o que estava acontecendo. A tensão atingiu o auge quando Sônia exigiu que apagassem todas as luzes e ligassem imediatamente para entregar Bento de forma anônima. Catarina, porém, sentiu uma decisão nascer dentro dela com uma clareza repentina. Ela se levantou, caminhou até a pequena estante e abriu a caixa da medalha. A peça brilhava de forma discreta, mas para ela era quase um lembrete vivo do que significava fazer o correto. Ao segurar a medalha entre os dedos, o peso pareceu dar forma à sua escolha. Sônia percebeu o gesto e tentou impedir, mas era tarde. Catarina já digitava um número no celular, com as mãos firmes. Não era o número da polícia. Não era o disque denúncia. Era o número de Francisco Costa, chefe de segurança da família. Aquele homem aparecia poucas vezes na mansão, mas sempre em situações sérias. Catarina tinha ouvido Sônia dizer certa vez que Francisco era discreto e leal, alguém que resolvia problemas antes que eles virassem manchetes. Se alguém poderia ajudar Bento sem colocar inocentes em risco, era ele. Quando o telefone chamou, Sônia ficou paralisada. O mundo pareceu prender o fôlego. Catarina levou o aparelho ao ouvido, encarando o chão enquanto esperava alguém atender. O coração dela batia tão forte que parecia ecoar no apartamento inteiro. Era um risco enorme, talvez o maior que já havia tomado na vida, mas não era um impulso cego. Era a convicção de que simplesmente devolver o menino à escuridão de onde ele havia fugido seria a pior escolha possível. E ali, entre a febre de Bento, a angústia da mãe e o peso da medalha na mão, Catarina fez a ligação que mudaria para sempre o destino de todos. A escolha estava feita. E, a partir desse momento, nada mais seria simples. A madrugada mal havia se consolidado quando o barulho do motor forte que subia a rua estreita fez Sônia e Catarina prenderem a respiração ao mesmo tempo. O apartamento pequeno tremeu levemente com a vibração do SUV preto estacionando diante do prédio, um veículo que não combinava nem um pouco com aquela vizinhança. Pela janela, Catarina viu 3 silhuetas descendo do carro, homens de terno, movimentos precisos, postura rígida. Eles não precisavam anunciar quem eram. A presença deles já carregava a assinatura silenciosa da família Costa. E, no centro daquela formação, estava Francisco. As escadas estreitas amplificavam cada passo que subia, ecoando como batidas de um tambor anunciando que o momento decisivo havia chegado. Sônia apertou a mão da filha, mas Catarina manteve o olhar determinado. O medo estava lá, sim, presente em cada fibra do seu corpo. Porém, ao lado dele, havia uma firmeza que não vacilava. O menino febril dormia no sofá, abraçado à medalha do avô, e aquele detalhe, tão simples, era o que mantinha Catarina no lugar, como se dissesse que recuar já não fosse mais uma opção. A porta recebeu 3 batidas secas. Não era um pedido, era um aviso. Sônia, com a voz quase inaudível, perguntou se a filha tinha certeza do que havia feito. Catarina respondeu apenas com um aceno. Depois, abriu a porta. Francisco entrou primeiro, enchendo o pequeno corredor com sua presença. Era um homem de olhar firme, acostumado a ler situações antes mesmo de ouvir explicações. Suas roupas estavam impecavelmente secas, como se a chuva lá fora tivesse medo de tocá-lo. Os 2 agentes atrás dele fecharam a porta com cuidado, bloqueando qualquer ruído da rua. Por alguns segundos, ninguém disse nada. O silêncio era tão denso que parecia comprimir o ar. Francisco analisou o apartamento de cima a baixo, cada canto, cada detalhe, até que seus olhos encontraram o menino no sofá. Quando se aproximou, sua expressão endurecida vacilou por uma fração de segundo. Ele ajoelhou ao lado de Bento, tocou levemente a testa dele, avaliando a febre, observando o curativo improvisado, as roupas largas do avô. Era possível ver em seu rosto que aquela não era a cena que esperava encontrar. Talvez acreditasse que estava indo recuperar um herdeiro sequestrado. Talvez achasse que enfrentaria criminosos. Nunca imaginou encontrar um menino vulnerável, protegido por 2 mulheres aterrorizadas e ainda assim dignas.
O silêncio foi quebrado por Catarina, que, mesmo com a voz trêmula, deu um passo à frente e explicou tudo com clareza: o choro no beco, a febre, o corte, a fuga desesperada e o nome repetido durante os delírios, Sr. Wilson. A cada palavra, os olhos de Francisco ficavam mais intensos, mas ele não interrompeu. Sônia observava a cena com as mãos entrelaçadas, lutando para manter a compostura enquanto a filha revelava detalhes que poderiam, se mal interpretados, destruir suas vidas. Quando Catarina terminou, Francisco se levantou devagar. A tensão no ar parecia prestes a explodir. Ele encarou as duas com a seriedade de quem carrega nas costas a segurança de uma família inteira, e os segredos que acompanham esse trabalho. Por um longo instante, ninguém soube o que ele faria. Depois, sua expressão mudou. Não para suavidade, mas para reconhecimento. Ele entendia o que havia acontecido ali. Entendia o risco que elas haviam assumido. Foi então que Bento abriu os olhos, ainda meio perdido pela febre. Quando viu Francisco, estendeu a mão e apertou a medalha com força, como se fosse sua âncora. Com a voz fraca, chamou por ele. Francisco respirou fundo, ajoelhou-se novamente e falou com uma calma calculada, mas carregada de algo raro nele: afeto. Disse que estava ali agora, que tudo ficaria bem, que ninguém mais iria machucá-lo. Ao ouvir isso, Sônia caiu em um choro silencioso, de puro alívio. Catarina sentiu o corpo finalmente relaxar, mas sua postura permaneceu firme. Ela não era mais apenas uma testemunha daquela situação, era a pessoa que tinha feito tudo aquilo acontecer. Francisco se levantou e encarou Catarina por alguns segundos. Seus olhos, normalmente frios, suavizaram apenas o suficiente para transmitir uma mensagem silenciosa de respeito. Ele falou poucas palavras, mas elas ecoaram no apartamento inteiro: ela te encontrou, chefe. Não era para Bento, era para o futuro dele, para Miguel Costa, para todos que precisariam entender o que havia acontecido naquela noite. Era a forma de Francisco reconhecer que Catarina tinha tomado a decisão certa quando quase ninguém teria tido coragem. Os agentes se aproximaram para conduzir a retirada de Bento com cuidado. Francisco deu instruções discretas, rápidas, eficientes. E enquanto a cena se desenrolava entre movimentos sincronizados e olhares tensos, uma coisa era clara: nada seria igual depois daquela noite. Catarina havia cruzado uma linha invisível que separava os que apenas sobreviviam dos que ousavam fazer o impossível. A porta se fechou atrás deles, deixando o apartamento em silêncio absoluto. Mas naquele silêncio havia algo novo. Um presságio. A certeza de que o que viria a seguir mudaria o destino de todos para sempre. A notícia do desaparecimento de Bento havia tomado as telas horas antes, mas ninguém jamais soube o que realmente aconteceu naquela madrugada. O que o mundo enxergou depois foi apenas a superfície tranquila de um lago que, minutos atrás, quase transbordara. A máquina silenciosa da família Costa começou a funcionar no instante em que Francisco deixou o apartamento da Silva carregando o menino envolto em um cobertor grosso. Não houve sirenes, câmeras, vizinhos curiosos nem perguntas inconvenientes. Apenas o som abafado do SUV se afastando pela rua escura enquanto Catarina e Sônia observavam da janela, com a sensação de que tinham acabado de assistir ao desfecho de um terremoto. Mas a verdadeira movimentação acontecia longe dali, em corredores luxuosos e salas com portas reforçadas onde decisões eram tomadas com a precisão de um bisturi. O caso foi abafado antes mesmo de o sol nascer. A versão oficial divulgada para a mídia foi enxuta e perfeita. Bento havia sido encontrado em segurança após se afastar da equipe responsável por sua rotina diária. Nada mais. Nenhuma menção a becos escuros, nenhum detalhe sobre febre, corte na testa ou nomes sussurrados em delírios. Nenhuma referência a Catarina, Sônia ou ao apartamento pobre no qual o herdeiro quase desmaiou. O mundo aceitou a narrativa polida da mesma forma que sempre aceitava as histórias vindas de famílias poderosas, sem contestar. Enquanto isso, Wilson Costa desapareceu discretamente do país, embarcando em um jatinho privado rumo a uma clínica de recuperação no exterior. Oficialmente, ele fora diagnosticado com esgotamento emocional severo. Extraoficialmente, Francisco havia garantido que o homem seria mantido longe de Bento e da família enquanto o escândalo era enterrado sob contratos, sigilos e acordos silenciosos. Catarina nunca soube exatamente o que aconteceu com ele, mas achava que era melhor assim. Algumas verdades, ela entendia agora, vinham cheias de sombras que ninguém deveria encarar de frente. Nos dias que se seguiram, a rotina no apartamento da Silva mudou de maneira quase imperceptível primeiro, depois de forma inegável. Sônia ainda saía cedo para trabalhar, mas algo nela parecia diferente.
Caminhava com mais postura, falava com mais firmeza, e pela primeira vez em muitos anos, seus olhos carregavam algo parecido com alívio. Quando recebeu uma ligação pedindo que comparecesse à mansão, imaginou que seria para conversar sobre o ocorrido, talvez até para ser demitida sob algum pretexto elegante. Em vez disso, foi recebida por Miguel Costa em pessoa. Ele a cumprimentou com um aperto de mão firme, fez perguntas sobre a saúde dela e de Catarina, e agradeceu, não de forma teatral, mas com a sinceridade pesada dos homens que entendem quanto devem aos outros. Depois, entregou um cartão, não com o nome de um advogado nem de um assessor, mas com o convite para um novo cargo na empresa da família. Um cargo administrativo, com salário suficiente para transformar a vida delas de forma irreversível. Sônia precisou de alguns segundos para entender que era real. Quando voltou para casa naquela noite, as mãos tremiam, não de medo, mas de uma alegria cautelosa, quase desconfiada. Catarina, porém, ainda não imaginava que sua própria vida tomaria outro rumo. 2 dias depois, um envelope branco, pesado, foi entregue na porta do apartamento por um motorista de luvas impecáveis. Dentro havia uma carta curta, assinada por Miguel, agradecendo pela coragem demonstrada e reconhecendo que nem todos os adultos teriam agido com tanta determinação. Junto à carta, havia algo que fez Catarina prender o fôlego: a medalha do avô, restaurada, polida com perfeição, como se tivesse sido renascida. Presa ao envelope, vinha também a confirmação de uma bolsa de estudos integral, cobrindo todo o ensino médio e a universidade, algo tão distante de sua realidade que parecia um sonho contado em voz baixa. Segurando a medalha contra o peito, Catarina percebeu que aquele pequeno objeto deixado pelo avô havia se tornado mais do que uma lembrança. Agora era também uma ponte para o futuro que ela nunca achou que poderia alcançar. E não era apenas a recompensa que importava, mas o reconhecimento implícito de que suas escolhas haviam tido peso, valor e impacto. Na semana seguinte, o apartamento começou a parecer menos sufocante. As contas, que antes eram um fantasma constante, foram sendo resolvidas uma a uma. A mesa onde tantas conversas tensas aconteceram agora servia de apoio para planos. Sônia falava sobre a possibilidade de se mudar para um lugar com mais espaço, talvez até com um quarto só para Catarina estudar. E a menina, pela primeira vez, permitiu-se imaginar um futuro que não envolvia apenas sobrevivência, mas crescimento. Na última noite antes do início das aulas da nova escola, Catarina ficou olhando pela janela enquanto a cidade se iluminava. A chuva fina que caía parecia diferente da tempestade que iniciará tudo. Era leve, quase suave, como um lembrete de que até as noites mais escuras podem esconder começos inesperados. E ali, segurando a medalha renovada, ela entendeu. Tudo mudou porque, naquele beco, ela escolheu ver humanidade onde muitos viriam problema. Escolheu agir quando qualquer outra pessoa teria passado reto. E essa escolha, tão pequena e tão grande ao mesmo tempo, reescreveu não apenas o destino de um menino perdido, mas também o dela e de sua mãe. A tela escurece devagar, como se a história estivesse respirando fundo antes de se despedir. A chuva fina do lado de fora se mistura ao brilho suave que envolve o apartamento do Silva, agora transformado não por luxo, mas por tranquilidade, algo que sempre pareceu distante demais para existir ali. Catarina fecha a janela, ajeita a medalha restaurada sobre a mesa e sorri sozinha, lembrando da noite em que ela, sem saber, carregou um herdeiro bilionário escada acima como quem resgata um filhote perdido. A vida realmente tem um senso de humor peculiar. E enquanto ela se prepara para contar à mãe que finalmente escolheu o curso que quer fazer na universidade, algo que antes era quase ficção científica, percebe algo curioso. Apesar de tudo ter mudado, ela continua sendo a mesma menina teimosa que decidiu entrar no beco proibido por causa de um choro fraco. Só que agora, em vez de broncas, essa história rende risadas na mesa do café. Até Sônia, que quase desmaiou naquele dia, hoje brinca dizendo que da próxima vez que a filha aparecer com uma criança aleatória na sala, que pelo menos venha acompanhada de um advogado. Corta para um flash divertido. Bento, meses depois, correndo pela mansão com a medalha pendurada no pescoço como se fosse um super-herói improvisado. Ele insiste que Catarina é sua heroína oficial, e Francisco, sempre sério demais, só concorda com a cabeça fingindo que não está sorrindo por dentro. A vida dos Costa segue em silêncio elegante, a do Silva segue em simplicidade, mas ambas agora se cruzam em um ponto improvável, um ponto construído por coragem, caos e um beco molhado. A câmera volta para Catarina, que agora tem um olhar mais leve, quase travesso. Ela segura a medalha que ganhou de volta, gira entre os dedos e murmura que, se o avô estivesse ali,
provavelmente diria que uma noite de chuva sempre esconde uma oportunidade. Talvez ele tivesse razão. Talvez ela só tenha sido teimosa mesmo. Mas se tem algo que ela sabe, e que essa história inteira provou, é que às vezes as decisões mais inesperadas são justamente as que abrem portas. E aí surge o grande momento. A narração dá um tom divertido, quase conspiratório, como quem está prestes a revelar um segredo que o público merece ouvir. Se você chegou até aqui, já aprendeu uma coisa. Nunca subestime uma menina com uma sacola de leite, um beco perigoso e um coração que insiste em fazer o certo, mesmo quando parece loucura. Agora me diz, depois de acompanhar essa reviravolta digna de novela das 9, você teria coragem de entrar naquele beco? Deixa aí nos comentários, porque eu preciso saber. E, claro, antes de ir embora, faz o favor de ajudar esse canal a sobreviver às tempestades da plataforma. Se inscreve aí, ativa o sininho, deixa aquele like que aquece mais que um cobertor no inverno curitibano e compartilha essa história com alguém que adoraria um final surpreendente como esse. Vai por mim, o próximo vídeo tá tão cheio de mistério quanto aquela noite chuvosa, e você não vai querer perder.